Bom dia, queridos amigos e amigas. Com muita alegria que aqui nos encontramos para mais uma live do Centro Espírita Farol de Luz de Pelotas, Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos abordar hoje o tema O Poder da Palavra. Penso um tema bastante importante para nós, para nossa reflexão, né? Rita Bonafini aqui com a gente. Tudo bem, Rita? Um abraço, viu? Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os amigos do Centro Espírita Farol de Luz. Eu sou Paulo Sampaio, da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Nós estamos apenas aguardando uns minutinhos para que os amigos e amigas possam conectar aqui e acompanhar conosco mais esta live. Nosso bom dia aqui a Loiva Carnop também. Bom dia, Loiva, muito bem-vinda, viu? Uma alegria. A Loiva que é creio que de Pelotas também, né, Loiva? Do Rio Grande do Sul. Participa sempre no Centro Espírita Farol de Luz. Estuda conosco nas quintas-feiras. A Maria Fátima Godoy Perini aqui também. Que alegria, muito bom dia. A Olga Siqueira. Bom dia, Olga, bem-vinda. A Carla Olsen, né, aqui chegando. Bom dia, Carla, presidente do Centro Espírita. Agradeço muito, viu, Carla, o convite generoso, a alegria de participar aqui com vocês, uma alegria muito grande, essa oportunidade que vocês nos concedem. Em poucos instantes nós já vamos começar, pessoal, só estou dando um tempinho porque às vezes demora um pouquinho para os amigos conectar aqui, para que a gente possa começar, tá bom? Desejando desde já um bom domingo a todos, que a paz do Cristo nos envolva, nos inspire a todos, para que possamos ter bons momentos aqui refletindo juntos. Maria Antônia Casadeia aqui também, bom dia, viu, Maria Antônia, bem-vinda. A Loiva dizendo que é, né, do Centro Espírita Jesus de Pelotas, que legal. Trabalhadora, né, da divulgação da doutrina, sempre atuante. Nosso amigo Sandro Siqueira aqui conosco também, que nos fez o convite. Muito obrigado, viu, Sandro? Um abraço para você, meu amigo. Obrigado por mais esta oportunidade que nos concede, né, de estudarmos um pouquinho mais e de trabalharmos, né, em favor da divulgação da doutrina, que tanto nos ajuda. A Carla Olsen dizendo, nós que agradecemos, né, o teu carinho com a nossa casa, Espírito Farol de Luz. Obrigado, viu? Tenho muito carinho mesmo. Para mim é uma família espiritual, o Centro Espírita Farol de Luz, os amigos aí de Pelotas. Obrigado, Sandra. Então nós vamos assim iniciando, né, a nossa live. Convido primeiro vocês para uma pequena oração, para que a gente busque a inspiração do alto, né? Rogando a Deus que nos inspire, que nos abençoe a todos, para que nós possamos receber essa inspiração do alto e assim conseguirmos meditar nesses ensinos que a doutrina nos oferece, que eu possa ser um instrumento apagado, mas útil nas mãos desses mensageiros espirituais para trazer a mensagem do dia. Obrigado, Deus nosso Pai, por mais este dia que aqui estamos, com a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais das Tuas leis, dos Teus ensinos. Abençoa, Senhor, esse nosso propósito, que assim seja. A Ângela Borba foi chegando aqui com a gente também, nosso bom dia. Então vamos lá, pessoal. Como disse, né, o nosso tema, trazemos para hoje o tema o poder da palavra.
E eu quero me basear numa lição de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, livro excelente, né? E na psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel trabalha com a mensagem número 62 desse livro, chamada No Campo do Verbo. Então a gente vai tentar, né, amigos, pensarmos um pouquinho na palavra, como devemos falar, né? Alguns cuidados que precisamos ter ao falar, ao ouvir, a nos comunicarmos, né? Então a intenção é essa. E nessa mensagem, né, de Emmanuel, que ele vai analisar um trecho de uma carta de Paulo a Tito. A Zilma Siqueira aqui chegando conosco também, Carlos Alberto Lima, um abraço, viu, Carlinhos? A Zilma, muito obrigado, viu, Zilma? Que é a vice-presidente da Casa Espírita, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então vamos lá, Emmanuel vai analisar um trechinho de uma carta de Paulo a Tito, que é o capítulo 2, versículo 1, quando Paulo disse assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vejam que interessante a fala de Paulo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então aqui Paulo está orientando a Tito, né, e a todos nós por extensão, nesse cuidado que devemos ter ao falar, né, ao nos entendermos com as pessoas, para que a gente aprenda a falar com um comportamento cristão, né? Esse cuidado, então, no sentido assim, Emmanuel diz, para que a gente, ao falar, nós tenhamos prudência amorosa. Vejam só que importante isso. O que seria prudência amorosa? É quando nós vamos nos dirigir a alguém, nós usemos da empatia, que é nos colocarmos no lugar da outra pessoa, imaginando como essa pessoa vai receber aquilo que nós pretendemos dizer a ela. Então isso é empatia. Se coloque no lugar da pessoa. Antes de nós dizermos aquilo que pretendemos dizer, pensemos, se fosse eu receber essa fala, como eu receberia? Então, para a gente ter essa prudência amorosa, quer dizer, tomarmos todo o cuidado com a nossa fala, para que a nossa fala não agrida, para que a nossa fala não perturbe a paz do outro, para que a nossa fala não desestimule a outra pessoa. E também, por outro lado, vejam só, quando numa conversação, é muito importante nós aprendermos a ter a chamada tolerância educativa. O que seria isso? É nós compreendermos que convivemos aqui no planeta Terra com pessoas de variados níveis evolutivos, né? Tem aqueles que estão à nossa frente, né, que nós aprendemos com eles, com essas pessoas, e tem aquelas pessoas que vêm atrás, na retaguarda, que não aprenderam tanto quanto nós. Sempre há aqueles que vão à frente e aqueles que vêm na retaguarda. Para que nós tenhamos um pouco mais dessa tolerância com aqueles que não aprenderam tanto. Porque, vejam, nós pretendemos, então, conversar com essa prudência amorosa, né, com cuidado no que falamos, mas nem todos vão ter essa prudência para conosco. Muitas pessoas ainda não aprenderam essa lição, né, de boas atitudes. Então, muitas pessoas vão nos dirigir palavras ásperas, agressivas, né, palavras duras. Então, é importante que nós tenhamos essa tolerância. Se nós queremos ser um discípulo do Cristo na Terra, né, nós precisamos aprender a conviver em paz, a tolerar, a respeitar, né, a forma de cada um. O nosso bom dia a todos que vão chegando aqui, viu? Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui, né, nesta live do Centro Espírita Farol de Luz, onde estamos abordando o tema O Poder da Palavra. Nosso bom dia, muito bem-vindos. Então aqui, nesse ponto, né, da nossa reflexão, eu quero lembrar uma frase que ela é atribuída a Chico Xavier. Diz a frase assim:
No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Vejam que frase bela que Chico teria dito, né? Dizem que foi ele. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que beleza! Quer dizer o quê? Que a gente dose bem, né, as verdades que pretendemos dizer, porque mesmo que nós queremos dizer uma verdade, é muito importante para aquele que quer ser um cristão, né, um seguidor do Cristo, um bom espírita, é muito importante que nós possamos falar com amor. É isso que Chico está ensinando, que a gente não seja áspero, duro, né? Que a gente, a pretexto de dizer a verdade, a gente não fira corações, porque isso acontece muito. Infelizmente, nós sabemos quantas pessoas que dizem assim: eu falo a verdade e somente a verdade, mas eu falo toda a verdade, né? Então, aquela pessoa que não mede as palavras, não pensa antes de falar e sai dizendo, mesmo que seja verdade, mas pode perturbar, né? Pode ferir, pode desestimular. E que proveito tem? A pessoa julga que é uma virtude, porque só diz verdade. É virtude por dizer a verdade, mas é um hábito muito ruim de tirar a paz do outro, né? Porque vejam a importância de esperar o momento certo. Tem verdades que precisam aguardar o momento de ser dita. Nem sempre devemos jogar em qualquer instante as palavras em direção ao outro. A gente deve pensar em que situação está o outro, como que ele vai receber aquela colocação, para que a gente não agrida, né? Então é esse cuidado que nós vamos aprendendo com essa doutrina. E é interessante aqui, ainda falando de Chico, né, que é nossa grande referência, Chico era muito bombardeado por falas duras, difíceis que ele recebia daquelas inúmeras pessoas que o visitavam, que buscavam o seu auxílio, né? Então Chico, conforme ele ia ouvindo tanta coisa no seu dia a dia, ele começou a perceber esse poder das palavras. Ele começou a perceber que as palavras têm uma força, né, que pode agredir ou que pode carregar amor. Então ele começou a tomar um cuidado a mais, né, dentre tantos. Chico começou a usar os chamados eufemismos. Vejam só, o que seria um eufemismo? É quando a pessoa substitui uma palavra agressiva por uma mais amena, por uma palavra mais agradável, para que ele suavize o peso das palavras, né? Chico tomava muito esse cuidado. Ele não pronunciava palavras duras, ofensivas. Olha alguns exemplos. Ele, ao se referir aos presidiários, ele dizia, nossos irmãos educandos. Quando ele se referia a algum empregado, ele dizia, nossos auxiliares. E quando ele se referia às pessoas mais pobres, materialmente falando, ele dizia, nossos irmãos mais necessitados. Então, até nessas palavras, que aparentemente não tem, né, nada demais, que nós pronunciamos constantemente, Chico evitava. Imaginem, então, aquelas palavras mais ásperas, mais agressivas. Então, amigos e amigas, tiremos essa lição. Comecemos a pensar se as nossas palavras não têm sido um pouco duras demais, se não têm sido perturbadoras, se nós não estamos jogando toda a verdade de uma só vez sem esperar o melhor momento. Então Emmanuel inicia a mensagem dizendo, na atividade verbalista emprega o homem grande parte da vida e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. Então pensem comigo, né? Quanto tempo da nossa vida nós passamos falando, com exceção, é lógico, dos irmãos ou irmãs que carregam a prova ou expiação da mudez, né?
mas em geral todos nós, quanto tempo nós usamos falando, né, na nossa existência? E aí Emmanuel está dizendo aqui, né? Dependendo da forma como falamos, nós podemos gerar o bem ou o mal. É lógico, as nossas palavras têm esse poder, né? O conteúdo das nossas falas tem essa força. Então, assim a gente pode levar esperança, a gente pode orientar aquelas pessoas que estão, né, perdidas na vida, a gente pode consolar através das nossas palavras aquelas pessoas que estão desanimadas, tristes, né, sem esperança. Ou, por outro lado, né, como veremos a seguir, Emmanuel dizer, pode ser algo ruim. Ele diz, é de se lamentar, diz Emmanuel, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Vejam que sério. Se a gente pudesse fazer um histórico da nossa conversação da existência atual, Emmanuel está dizendo que, em geral, né, na maioria dos casos, nós perceberíamos pouco proveito das nossas falas, das nossas conversas. O teor das nossas falas não seria bom, a média, né? Em média, nós falamos mais de problemas, mais de coisas lamentáveis, mais de coisas desnecessárias, do que de coisas proveitosas. É isso que Emmanuel está dizendo. Porque pensem, quantas vezes na vida, na nossa existência aqui atual, nós desperdiçamos tempo falando na maledicência, um exemplo, né? Falando da vida de alguém, mesmo que a gente esteja analisando de uma forma que a pessoa errou mesmo, mas é um julgamento que não tem necessidade de ficar falando. De outras vezes, quanto que nós já falamos também das nossas doenças? Imaginem, todos nós temos doenças, mas quantos de nós cultuam a doença, né? Quantas pessoas têm um prazer mórbido de falar da sua doença? Tem pessoas que chegam ao cúmulo de conhecer mais a sua doença do que o próprio médico. Aquela pessoa que conta em detalhes, olha, meu problema está aqui nesse órgão, acontece assim, assado. A pessoa estuda na internet para conhecer mais. Então, infelizmente, são falas que não têm proveito. De que adianta comentar de uma doença, né? Então, André Luiz alerta que essas pessoas que cultuam a doença, quando desencarnam, carregam a doença na mente. Porque a doença deveria ficar com o corpo, né? Desencarnou, a doença fica. Mas muitos espíritos carregam a doença na mente como uma ideia fixa que cultuaram e vão demorar um tempo para se libertar dela. É muito sério, né? De outras vezes, quanto que nós falamos dos nossos problemas? Quanto que a gente lamenta, reclama de relacionamentos, de emprego, de saúde, de tudo. A gente constantemente fala de problemas, gastando o verbo, gastando o tempo. De outras vezes, quanto também jogamos de conversa fora, né? Jogar conversa fora, vamos admitir, tem horas que é bom, né? Às vezes a gente está num momento de estresse, cansado, precisa tirar aquele momento, encontra os amigos, joga conversa fora, saudável, muito bom. Mas e se isso vira um hábito, né? E se a gente só tem por hábito jogar conversa fora? Aquela pessoa que só fala, né, de forma descontraída, sem compromisso, não quer falar nada de proveitoso, aí também não é bom. Então vejam apenas alguns exemplos de como que a gente desperdiça, né, oportunidade de usarmos bem a palavra. E em reforço a essa colocação de Emmanuel, eu me lembrei que lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, né, e Chico Xavier, tem uma fala que diz assim, essa fala aqui é pesada, a gente vai se sentir incomodado. André Luiz disse assim, no estado atual da educação humana,
é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos, olha só, 5 minutos, conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. É triste, hein? Porque vamos pensar, a gente se reúne então um grupinho de 3, 4 pessoas, começamos a conversar. Começa aquele assunto edificante, produtivo. Aí André Luiz diz que passa 5 minutos, já começa alguém levar o assunto para outro lado, começa a fugir daquela fala edificante e vai embora o assunto. Porque ele diz que a gente não consegue manter essa conversa, né, mais elevada por mais de 5 minutos, é pouco tempo. É uma triste constatação essa que André Luiz faz, né? E aí a gente deve pensar, né? Por que isso acontece? Por que será que nós não conseguimos manter esse hábito? Será que é porque a gente prefere falar dessa forma? A gente não adquiriu o hábito ainda? É bom nós refletirmos sobre isso para que a gente se prepare para uma nova oportunidade, uma nova conversação, onde a gente possa, né, levar pelo menos esse tempo aí a mais de 5 minutos, que a gente continue mantendo a conversação mais elevada, né? Obrigado, Marlene. Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso, né? E aí continua Emmanuel dizendo: muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair, para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. Vejam só, nós não temos, né, o hábito de agradecer, nós mais reclamamos, infelizmente é isso, em geral, né? Basta uma pequena contrariedade às vezes para a gente começar a reclamar. Nós temos esse hábito ruim de focar o lado mal das coisas. Porque, amigos, todas as coisas têm 2 lados. Tudo que acontece, primeiro a gente pode ver o lado ruim, mas é muito importante que a gente perceba o lado bom também, que todas as situações ou circunstâncias vão oferecer. Por exemplo, vou citar um exemplo. Tem um caso, né, que às vezes vocês conhecem sobre Jesus, que conta Leon Tolstói, que diz que Jesus certa vez passava com seus apóstolos por determinado lugar, né, caminhando pela calçada, pela rua, e eles viram um cão morto caído ali, né, na calçada. E os apóstolos, um disse: nossa, que cena horrível, que podridão, né, reclamando daquela visão ruim que passava a imagem do cão morto. O outro tapou o nariz: nossa, que cheiro horrível. E Jesus olhou para o cão e disse: que belos dentes tinha esse cão. É um pequeno exemplo para a gente perceber como quem já aprendeu, né, a falar algo positivo, a enxergar as coisas, o lado bom das coisas, observa naquilo que mais convém, né? Outro exemplo simples: uma pessoa escreve um belo texto, né, uma bela página, escreve bonito, com profundidade, uma mensagem edificante. Aí alguém vai ler, acaba de ler, e a pessoa diz: olha, você errou aqui essa concordância ou essa palavra. A pessoa foca num errinho gramatical ou num errinho de concordância que a pessoa teve e despreza o conteúdo edificante que contém aquela mensagem. Isso é focar no lado mal, e às vezes nós temos isso. Então tudo isso é lição para nós, para que a gente passe a agir de forma diferente. Emmanuel ainda diz que tem pessoas que sistematicamente compram o jornal, né, pontualmente, para criticar o governo. Aquela pessoa que tem o prazer, sabe, de conhecer: agora eu tenho assunto hoje para falar mal do governo, né? Lógico que todo governo tem as suas falhas, seus pontos ruins,
Mas que prazer é esse de falar o mal, né? Será que fala também as coisas boas que acontecem? Então a gente tem esse hábito infeliz de focar muito no lado ruim. E nesse sentido, eu quero lembrar agora no livro Nosso Lar, capítulo 6, uma fala de Clarencio, lá em Nosso Lar. Clarencio diz assim, outra fala que é puxão de orelha para nós. Aqui é só puxão de orelha que só trouxe aqui para nós todos, para mim principalmente. Diz assim Clarencio, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Vixe, é difícil isso, hein? Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então vejam que sério. Será que nós não falamos mesmo excessivamente de nós mesmos? Em geral nós somos assim. Falamos muito de nós, né? A pessoa vem contar uma coisa, a gente fala, mas eu, né? Tanto no lado bom quanto no lado ruim. A pessoa fala, eu estou com uma dor de cabeça, aí a gente diz, não, mas eu tenho isso, sempre para ficar à frente. Ou a pessoa diz, eu fui aprovado num concurso, mas eu também já, tal. A gente sempre quer destacar a nossa posição, a nossa personalidade, né? Por que não, né, elogiar o outro? Puxa, que bom que você conquistou isso, parabéns, né? Você mereceu. É bonito a gente elogiar o outro, deixa um pouquinho a gente de lado, escondido um pouquinho, né? Então tem um ditado que diz, né, quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. É muito verdadeiro isso, né? Então Clarencio aqui está dizendo, quando a gente reclama demais, fica lamentando, né, da família, lamentando do trabalho, lamentando da saúde, essa lamentação constante, né, que a gente costuma desenvolver, é perigosa. É isso que ele está alertando. Ele diz aqui, lamentação denota enfermidade mental, é uma doença da mente, reclamar demais. Então a gente precisa se policiar, né? A gente precisa, a hora que a gente perceber que estamos reclamando muito, percebamos e dar um jeito de parar, mudar o foco, né? Por isso que ele diz, a orientação é disciplinar os lábios, criar pensamentos novos. Por que disciplinar os lábios, né, com pensamentos novos? Porque a nossa fala é a partir daquilo que pensamos. Se os nossos pensamentos não são tão bons, né? Se nós pensamos coisas negativas, pessimistas, né? De sentimentos ruins, de inveja, de ódio, a nossa fala vai corresponder a esses pensamentos. Então, por isso que ele diz, é preciso disciplinar os lábios, criar pensamentos novos. Continua Emmanuel dizendo, muitos dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. O que ele quer dizer com isso, né? É aquela questão que a gente, às vezes, não tem interesse para as coisas edificantes. Por exemplo, quantos que são convidados para um curso, né, um estudo na casa espírita, e a pessoa diz, não tenho tempo, eu tenho dificuldade para compreender, eu não consigo. Ou para ler um livro, eu durmo, eu não tenho esse hábito. Não aceita. Aí, quando surge uma notícia trágica, diz Emmanuel, a pessoa fica atenta, aí está desperta. Aí gosta de ouvir, gosta de compartilhar. Quantos de nós, né, não temos esse hábito triste de passar notícias trágicas à frente? A gente ouve a notícia no jornal, no rádio, onde quer que seja, e a gente gosta de passar à frente. Olha, você viu o que aconteceu, isso, aquilo, dá todos os detalhes. O que a gente ganha com isso, pergunto para vocês?
né? Nós não levamos nada de bom em repassar o mal. Por isso que André Luiz tem uma frase que ele diz: o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário em tempo algum. A hora que a gente perceber que estão falando muito de coisas ruins, que não levam a nada, paremos, né? Observemos a nossa conduta, passemos a falar de coisas mais edificantes. Levemos boas notícias, porque a TV realmente nos enche uma enxurrada de notícias trágicas. E uma ou outra notícia edificante, né? Porque é o que dá ibope, é o que a maioria ainda quer. Se nós não quisermos mais ouvir essas notícias, a TV vai ter que mudar. Aí ela vai ter que trazer notícias boas, porque ela atende às nossas necessidades. Ou muitas vezes também nos influencia, né? Quantos que são dominados ali pela TV ficam, né, paralisados diante de uma TV? Então Emmanuel aqui está alertando essa questão de aproveitar o tempo, né, aproveitar momentos, as horas livres para fazer algo de útil. E certa vez perguntaram a Emmanuel: ô Emmanuel, como que você conhece tanto de evangelho? Como foi isso? Quando você aprendeu tudo isso? E Emmanuel teria respondido, né? Eu aproveito os minutos. Olha que resposta. Eu aproveito os minutos. Quer dizer, qualquer minutinho é útil para aquele que quer aprender mais. Como vocês estão aqui hoje, num domingo, né? Aqui, querendo ouvir sobre uma mensagem edificante. Isso é aproveitar bem o tempo. Que a gente tenha mais esses hábitos, né? De ouvir algo útil, de ler um livro bom, de participar de um estudo, de uma palestra, né? Edificantes. Então, tudo isso é aproveitar bem o tempo. E conclui então Emmanuel dizendo: tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Olha que importante. Tudo começa com os sentimentos. A gente começa a sentir aquela coisa boa ou ruim, né? Começa um sentimento dentro de nós. Aquele sentimento vai crescendo e gera pensamentos. A gente começa a pensar naquilo que estamos sentindo. Depois que a gente pensa muito sobre aquilo, se esse pensamento persiste, a gente exterioriza nas palavras. A gente começa a falar daquilo que estamos pensando. E a partir do momento que falamos, é um pulinho para isso ir para a prática, para a ação, né? Por isso que ele diz: dependendo de como fazemos esse processo, nós acendemos a luz ou estendemos a treva, né? Se a gente vai dando continuidade, do sentimento vai para o pensamento, do pensamento vai para a palavra, da palavra vai para a ação, pensemos. Se não for algo bom, é perigoso. Por exemplo, um exemplo simples, a gente começa a nutrir um sentimento de inveja por alguém. Esse sentimento vai crescendo em nós, nós começamos a pensar: por que essa pessoa tem isso, ela não merece e eu não tenho? Desses pensamentos a gente começa até a comentar com outros: você viu tal pessoa que adquiriu tal bem, ou que é isso ou aquilo. Começamos a comentar, né, fazendo julgamentos, porque a gente não quer que a pessoa tenha aquele que nós não temos. E aí, para partir para a prática, é um pulinho. Pode ser que a gente faça ações para prejudicar a pessoa. Então, veja, de um sentimento ruim que nasceu em nós, a gente pode chegar ao cúmulo de alguma atitude infeliz. Então, a hora que a gente percebe qualquer sentimento ruim que brotou em nosso coração, uma inveja, um ciúme, um rancor, um ódio, qualquer sentimento ruim, trabalhemos para expulsar esse sentimento dentro do nosso coração, para que ele não vá para os pensamentos, para as palavras e para as ações, né?
No site da FEB, já aqui caminhando para o nosso encerramento, tem uma bela mensagem sobre Jesus, sobre aquela fala que Jesus diz assim: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. E eles comentam assim: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Quer dizer, muitas vezes é perigoso a gente querer agradar sempre. Tem horas que a gente não quer falar não só para agradar, né? Mas nem Jesus agradou a todos. Por que Jesus não agradou? Porque ele era fiel à sua mensagem. Se a sua fala não agradava a alguns, ele mantinha, porque a sua fala era verdade, a sua fala era amorosa. Se aqueles que a recebiam não sabiam compreender, o problema era daquelas pessoas. Então a gente deve dizer o sim, mas sem bajulação também. Não precisa ficar, bajulando. E por outro lado, se temos que dizer o não, que seja sem aspereza. A gente pode muito bem contrariar, Não concordo com aquilo que você expõe, mas não precisa ser duro também, só dizer não concordo, Porque o que dilacera, diz aqui no site, não é dizer não, mas é o tom contundente do não. E aqui, meus amigos, é algo muito importante. Além da nossa fala, precisamos pensar muito no tom que nós falamos, que nós pronunciamos as palavras. Porque muitas vezes aquele tom duro, agressivo, agride, Não é só as palavras, é o tom de voz também. Então aquela fala mais amena é muito melhor. Aprendamos a desenvolver isso. Se a nossa fala é muito dura, muito agressiva, a gente às vezes não imaginou como que o outro recebe. A gente vai perceber a hora que alguém se dirige assim para conosco. Aí nós sentimos o peso, desse tom duro, desse tom áspero. E aqui, caminhando já para o nosso encerramento, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, na psicografia de Chico, ele diz assim: desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Vejam só, Emmanuel está aqui nos alertando. Se nós já conseguimos assimilar um pouco da mensagem do Cristo, se nós já compreendemos o que Jesus espera de cada um de nós, não podemos desprezar as possibilidades do verbo. Quer dizer, a nossa fala é muito importante. A fala que eleva, que leva esperança, que consola, que orienta, que ilumina. Nós somos convidados a falar dessa forma, a evitar as palavras duras, pessimistas, que desagregam, que perturbam, mas que tenhamos sempre uma palavra de bom ânimo, de estímulo. E eu quero encerrar com uma crônica de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, está no livro Contos e Apólogos. E Humberto de Campos chama de parábolas simples. Eu vou narrar aqui com as minhas palavras, para ficar mais tranquilo. Diz Humberto de Campos que certa vez em Cafarnaum, reuniram-se em torno de Jesus, alguns aprendizes, sempre aquele monte de pessoas querendo ouvir o Mestre. E eles naqueles dias estavam discutindo sobre o poder da palavra, que é bem o nosso tema aqui. Alguns daqueles que lá estavam junto de Jesus defendiam a ideia que para a regeneração do mundo é preciso usar o verbo contundente, a palavra dura, mais ali linha dura para conter os ânimos. Mas outros achavam que para regenerar o mundo, o que precisa são frases brandas e compreensivas. Então Jesus percebeu que havia ali um impasse, não estavam entrando em um acordo, e Jesus então conta uma parábola simples. Ele diz que, certa vez, contando essa parábola, Jesus disse que um lavrador de vida muito singela, ele fez uma prece
E ele pediu ajuda, porque ele estava ali desanimado, com problemas no trabalho, a vida não ia tão bem, ele estava desanimado diante da vida. E ele faz uma prece sentida, pedindo ajuda, né? E diz Humberto de Campos que o gênio do bem, né? Entendamos aqui os bons espíritos, inspiraram uma pessoa de boca otimista. Vejam só, quem é uma pessoa de boca otimista? É uma pessoa que é habituada a falar coisas boas, falar no bem, falar de forma otimista, né? Esse espírito inspirou essa pessoa e essa pessoa se dirigiu a esse humilde lavrador, fazendo a ele algumas observações carinhosas, estimulantes, falando coisas simples, mas estimulando o ânimo daquele homem. E ele sentiu como um raio de luz que chegou ao seu coração e tocou aquele homem, despertou nele sentimentos mais elevados. Em pouco tempo, aquele homem se tornou esperançoso, animado, feliz, e ele derramou sobre essa bênção para outros que trabalhavam com ele na lavoura. Falou com os outros também com essa forma animada, carinhosa, estimulante. E aí, todos aqueles agricultores que conviviam com ele sentiram essa luz dentro de si mesmo. E ali, aquela colheita começou a ser farta. Eles trabalhavam com amor, eles trabalhavam unidos, eles começaram a sentir alegria pela vida. E aquela comunidade prosperou, lavouras que produziam grandes colheitas, e até despertou o interesse de outros vizinhos. Foram ver o que estava acontecendo naquela propriedade, como que eles estavam produzindo tanto, né? Mas Jesus faz um intervalo. Ele faz um intervalo e continua dizendo: veio, porém, um dia que aquele povo afortunado, que recebeu tanto, que transformou tanto, orgulhando-se de tudo aquilo que tinham, esqueceram do auxílio oculto que receberam. Esqueceram a gratidão e pretenderam até humilhar aquele povo vizinho. E aí grande brecha se abriu para a influência do gênio do mal. Entendamos, né? Os espíritos ainda voltados ao mal. E esses espíritos influenciaram uma pobre mulher de boca maldizente, diz Humberto de Campos. Ou seja, aquela pessoa habituada a falar no mal, pessimista, né? Maledicente. Esse espírito influenciou essa mulher, perturbou seu coração, e ela foi e despejou na alma de 2 filhos que trabalhavam na lavoura, falando dessa revolta, falando com azedume, reclamando do serviço e dos patrões. Então aqueles jovens, envenenados por essa fala maldizente, criaram pensamentos de revolta e influenciaram outros que trabalhavam também naquela lavoura. E assim eles incendiaram vasta propriedade, gerando grandes prejuízos para aquela comunidade, conflitos, duelos mortais e miséria. Então o divino amigo silenciou por minutos longos e concluiu: nesta parábola humilde, temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz suscetível de erguer uma nação inteira. Mas uma sentença perturbadora pode transportar todo o povo à ruína. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco até agora. Bom dia, Adriana Jamonode. Todos que estiveram aqui conosco. Vamos até ver alguns comentários, se der tempo aqui no Face também. Deixaram suas mensagens, né?
Vamos ver se der para ler algum comentário aqui também, antes da gente encerrar, só alguns minutinhos. Que nós temos aqui o Ari Carrasco, que esteve aqui também, a Deise, né, deixando seu bom dia. Selma Camargo, querida amiga, dizendo aqui, estou aderindo muito, colocar no lugar do outro é ótimo, olha só que bom, né? A Loiva dizendo, a maneira de falar a verdade faz toda a diferença, justamente, né, Loiva? É a maneira de falar, cuidado, né? Adriane Carnop, bom dia, Adriane. A Deise dizendo, depois que conheci a doutrina, penso muito antes de falar alguma coisa. Procuro me colocar no lugar do outro. Muito bom, viu, Deise? Esse é o caminho. Taninha aqui também no Insta, muito obrigado de coração, viu? Marlene Pisoni, gratidão a todos vocês. O Anderson Tavares, um abraço, meu amigo, querido amigo Anderson. A Deise dizendo, principalmente no núcleo familiar, onde mais falamos, é a nossa maior provação. É isso mesmo, viu, Deise? Muito bem colocado, cuidado em casa. Às vezes a gente tem cuidado fora de casa, né? E deixamos aqueles que mais precisamos conviver bem, que estão junto de nós. Esse cuidado em casa, é excelente isso, viu? Silvia Guerra, a querida amiga, bom dia, bem-vinda, viu, Silvia? A Loiva dizendo, em ano de eleições, então, muita conversa jogada fora. Nem diga, né? A gente precisa tomar um cuidado, né? Silvia Guerra, principalmente nos tempos de hoje, isso mesmo, né, Taninha? Muito bem colocado. A Silvia Guerra dizendo aqui, em um grupo de estudos da doutrina foi proposto que falassem 5 defeitos e 5 qualidades do outro. Os defeitos foram rapidamente citados, as qualidades demoraram a achar. Conclusão, é mais fácil apontar defeitos que qualidades. Que beleza, né, Silvia? A Silvia sempre trazendo um pensamento muito válido, muito pertinente aqui ao assunto, né? É muito verdade, infelizmente, né? São hábitos, né, meus amigos? A gente precisa desenvolver esses hábitos, a gente precisa ouvir muito isso para que a gente aprenda, né, a mudar nosso hábito, focar no que é bom, falar o que é bom, né? Ô Rita, muito obrigado, viu? Dizendo aqui, parabéns, Paulinho, sabe as palavras. Muito obrigado, viu, Rita? Fiquei muito feliz que você acompanhou aqui com a gente. Um abraço para você e a todos, viu? Fica com Deus. Nosso amigo Sandro Siqueira aqui, querido amigo, né? Dizendo aqui também, excelentes reflexões. Obrigado pelo carinho com a casa. Ixi, muita alegria minha, viu, Sandro? Eu que agradeço muito a oportunidade. O Sandro é um amigo que fica nos renovando as oportunidades de retornar aqui, que me deixa imensamente feliz, ainda mais, né, por ter conquistado amigos aqui, principalmente Rio Grande do Sul, é um lugar que é um dos estados que eu mais me aproximei nessas lives, né, onde encontrei muitos amigos, né, mesmo que não conheço pessoalmente, mas a gente sente um carinho, uma afinidade muito grande. A Adriana também deixando aqui a sua gratidão, obrigado, viu, Adriana? Parabéns, Paulo, mais um excelente aprendizado. Muito obrigado, fico muito feliz mesmo que vocês gostaram. A Deise dizendo gratidão pelas palavras, né? A Loiva, muitíssimo obrigado pelas palavras de hoje, gratidão. Rosa Maria Dias Gomes, a Maria Antônia Casadei aqui no Insta também, gratidão por começar o dia com reflexões tão importantes. Puxa, que bom, viu? Muito obrigado que vocês acompanharam aqui conosco, isso me deixa muito feliz. E a Silvia, que lindo presente no domingo, essa palestra edificante. Gratidão, Paulo e Farol de Luz, por nos proporcionar esse momento. Pessoal, não tenho como dizer da minha alegria, da minha gratidão, porque a gente sente essas vibrações tão carinhosas que vocês permutam conosco, mesmo que aqui, né, poderia dizer, virtualmente, é pela internet, mas a gente sente isso e eu agradeço do fundo do meu coração. A Adriana dizendo, né, que está encantada pela doutrina espírita, e é para encantar mesmo, viu, Adriana? Eu também estou muito encantado. Há muito tempo a gente cada vez mais vai aprendendo com essa doutrina. Carla Olsen, querida amiga, dizendo aqui, obrigado por essa exposição maravilhosa, por esse aprendizado de hoje, como é linda e esclarecedora a nossa doutrina. Obrigada pelo carinho de sempre, estamos ansiosos pela próxima. Gratidão por ter você na nossa live do Farol de Luz.
Puxa, isso é um presente, viu, Carla? Um presente para o meu coração. Que alegria, que muita alegria mesmo. Pessoal, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, vamos ter. Os amigos já nos estão nos concedendo aqui, né? A Carla, o Sandro. Um dia que pudermos retornar aqui com vocês nessa live. Deixo aqui o meu desejo de coração que os bons amigos espirituais abençoem essa casa, Farol de Luz, Pelotas, Rio Grande do Sul, seus trabalhadores, essa casa que realiza um trabalho tão bonito, né, que eu admiro muito, acompanho sempre o trabalho, né, pela internet, e de coração quero deixar aqui a minha gratidão, meu agradecimento sincero, com votos de muita paz a todos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom domingo, boa semana. Até uma próxima oportunidade. Até lá.